O ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, Zaidan, divulgou hoje, sexta-feira, dia 15 de março de 2024, as íntegras dos depoimentos da investigação sobre a tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder em 2022. Essa lista inclui ex-chefes das Forças Armadas, os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, presidente do PL, Valdemar Costa Neto e, claro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Todos os detalhes agora na reportagem ao vivo com Márcio Rocha. Muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve uma sexta-feira meio atípica aqui em Brasília, está super agitada, todo momento chegam novas informações. Então, o que a gente tem de momento é o seguinte, a gente lembra, né, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo das informações dos depoimentos dos suspeitos de tramarem esse suposto golpe de Estado depois da eleição do presidente Lula. Isso depois do segundo turno das eleições de 2022. Foram, ao todo, 27 depoimentos que foram realizados pela Polícia Federal e foram divulgados agora de maneira integral. Mas desses 27, 14 dos depoimentos, as pessoas ficaram em silêncio. No caso, quem já ficou em silêncio, a gente pode citar o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato a vice na chapa do PL, General Braga Neto, o ex-assessor Felipe Garcia Martins e vários outros. Lembrando que o comandante da Marinha do Brasil, o almirante Almir Garnier, o então comandante, também permaneceu em silêncio. Mas os ex-comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, falaram e esses depoimentos foram disponibilizados. Então, Freire Gomes, uma coisa que ele falou aqui, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou durante uma reunião lá no Palácio da Alvorada 3 hipóteses para o suposto golpe de Estado. Segundo Freire Gomes, a ideia era fazer a utilização de institutos jurídicos que abririam espaço para decretar uma operação da garantia da lei da ordem, a famosa GLO, ou também um estado de defesa ou um estado de sítio. Isso em relação às eleições que deram a vitória a Lula. Ao detalhar essas reuniões, o general disse que esteve no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022, a convite do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que também é general do Exército. Freire Gomes disse que não sabia qual que era a pauta do encontro, que ocorreu na biblioteca da residência oficial da presidência e que logo depois o então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, leu os considerandos, ou seja, os fundamentos jurídicos dessa minuta de decreto do golpe. Segundo o general, esse texto sacramentava a tentativa de ruptura institucional com expressões comuns ao então presidente Bolsonaro, como a famosa jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Outro ponto confirma que o hoje deputado Eduardo Pazuello, que na época chegou a ser ministro da Saúde do presidente Bolsonaro, propôs usar as Forças Armadas para reverter o resultado da eleição presidencial e que, como ele já estava na reserva e tinha sido eleito, o general Freire Gomes achou que a ação seria apenas política, já que não teria qualquer possibilidade de influenciar diretamente as Forças Armadas. O general também afirmou que foi seguido pelo brigadeiro Batista Júnior, relatando que aquilo não teria suporte jurídico, mas que, em paralelo, disse que se lembra que o almirante Garnier tinha se colocado à disposição e as tropas da Marinha à disposição do presidente da República. Lembrando também que, ao ser confrontado com aquela minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Gomes, a minuta de decreto, enfim, de estado de sítio, enfim, Freire Gomes disse que, de fato, era o mesmo conteúdo que foi discutido com Bolsonaro nessas reuniões e relata que o papel de Anderson Gomes era o de explicar o suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas. Freire Gomes disse também que o posicionamento do Exército não atuaria em tais situações e chegou, inclusive, a dizer que Bolsonaro, se tomasse essa atitude, poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República e que ele poderia receber a voz de prisão, né? O general poderia dar voz de prisão ao presidente Bolsonaro. Em outro texto que foi divulgado, o brigadeiro Batista Júnior confirmou que chegou a ser pressionado pela deputada federal Carla Zambelli a aderir a esse golpe de Estado, mas afirmou que não admitia que ela apresentasse para ele qualquer ilegalidade. Também disse para Bolsonaro que não houve fraude nas eleições e que, por isso, o ex-presidente, na ocasião, chegou a pedir para o então advogado-geral da União, Bruno Bianco,
se a AGU não poderia fazer alguma coisa contra o resultado das eleições. Também afirmou que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, entregou para ele, tentou entregar para ele uma minuta desse decreto de golpe, né? Mas, segundo o brigadeiro, ele negou a receber o documento. Outro depoimento que também teve sigilo levantado foi o do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que alegou que foi pressionado por Bolsonaro e por parlamentares do PL para acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra as urnas eletrônicas. E que, no depoimento para a Polícia Federal, Valdemar disse que não concordava com as falas do ex-presidente sobre as supostas fraudes eleitorais, já que já tinha participado de várias eleições e nunca presenciou nada que era contra, né, pudesse falar contra o sistema eleitoral. E aí, durante todo esse tempo, a gente já começa a ver as manifestações em relação a esse caso, né? Uma das que a gente pegou aqui, a gente ainda está colhendo as manifestações, mas a gente já sabe, por exemplo, que a deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou no X, no antigo Twitter, que não estava brincando quando afirmou que a vitória do presidente Lula era fundamental para a manutenção da democracia e que agora espera que o fim de todos os golpistas seja atrás das grades. Anderson Torres, através do advogado de defesa, mandou uma nota para a imprensa afirmando que não participou de qualquer reunião para tratar qualquer medida antidemocrática, disse que foi citado de modo genérico e vago pelas testemunhas e que vai pedir um novo depoimento e, se for possível, uma acareação sobre o caso. A deputada Carla Zambelli afirmou que desconhece os fatos envolvendo essa suposta minuta de golpe e que jamais anuiria, pediria ou solicitaria algo irregular, imoral ou ilícito, e que não se recorda de ter abordado o brigadeiro Batista Júnior para falar sobre essa questão. O presidente Bolsonaro, por enquanto, nesse momento, está no Rio de Janeiro, onde tem uma agenda, né, para estar se encontrando com apoiadores, enfim, não colocou nada ainda em relação a esse assunto nas redes sociais, apenas colocou o encontro dele com apoiadores. Mas ontem, o advogado de defesa de Bolsonaro, que é Fábio Van Garten, que chegou a ser ministro da Secretaria de Comunicação do governo, da época de Bolsonaro, usou as redes para falar, assim, sem citar nomes, que, abre aspas, existe general com memória seletiva que se recorda de vírgulas, frases e palavras, mas não se recorda de datas. Mas ainda mais porque as defesas não tiveram nenhum acesso a esse depoimento folclórico. Isso ontem, né, antes do depoimento ser liberado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente segue acompanhando principalmente as repercussões para saber se o presidente Bolsonaro vai falar, vai soltar alguma nota, vai fazer alguma declaração e também se alguma novidade acontecer aí, a gente chama vocês para fazer, né, todas as novidades para vocês. Ô Márcio, a gente tem dito aqui, reiteradas vezes, dissemos aqui, mais importante que aquele vídeo, mais importante até do que o 8 de janeiro, foram esses encontros, essas reuniões mencionadas pelos ex-comandantes militares, com Bolsonaro e com o chefe de cada força, inclusive o ex-chefe da Aeronáutica, o Batista Júnior, deixando claro que o Freire Gomes, então o chefe do Exército, ameaçou o Bolsonaro com ordem de prisão, disse claramente que o almirante Garnier, isso também dito pelo Freire Gomes, colocou a sua força à disposição de um golpe. O Freire Gomes afirmou que o almirante estava à disposição do golpe, foi a frase que ele usou. O Valdemar, dizendo que foi pressionado a fazer aquela auditoria que contestaria o resultado da eleição. Resta de saber se ele disse, não sei se você já leu todo o depoimento, quem o pressionou, mas mais importante do que o vídeo, do que tudo que aconteceu entre uma coisa e outra, foram esses encontros e o depoimento agora desses dois ex-comandantes de forças. Eu imagino que em algum momento o Garnier também vai querer falar, não, Márcio? É a expectativa, Zé, até porque é o seguinte, se você fazer uma comparação entre os dois depoimentos, tanto do general Freire Gomes quanto do brigadeiro Batista Júnior, você percebe que são bastante parecidos, né? As informações que eles trazem, os dois, em momentos diferentes, são bastante parecidas. Então, como o almirante Garnier não preferiu ficar em silêncio durante esse depoimento,
e aí agora ele tem que colocar a versão dele, né? Até porque teoricamente, fica apenas a palavra dos dois, do almirante, do brigadeiro e do general contra a do almirante. E aí a gente vai ver quem é que está falando a verdade. O interessante que a gente está vendo aqui é que são exatamente isso, são depoimentos muito parecidos entre eles e que aí a gente fica agora na expectativa para saber se alguma outra novidade vai ser dita aqui para a gente em relação a esses depoimentos. O que chama a atenção também é o fato de que são 27 depoimentos e mais da metade são de pessoas, né, que decidiram ficar em silêncio. E agora, já que esses depoimentos, né, tanto do Mauro Cid, do Valdemar Costa Neto, também do Freire Gomes, do Batista Júnior e de tantos outros, foram disponibilizados, então agora a gente vai ter justamente a manifestação dessas pessoas que ficaram em silêncio, ou seja, ainda vai ter muita coisa para ser falada, muita coisa para ser dita em relação a esses depoimentos, mas o fato é que a gente está vendo, pelo menos a princípio, 2 depoimentos muito fortes que são praticamente idênticos, e isso é uma coisa que precisa ser esclarecida, principalmente por quem está sendo acusado, por quem é acusado, né? No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Braga Neto, né, que era candidato a vice, né, general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa do ex-presidente. Enfim, a gente tem muita coisa ainda para esclarecer, é só o começo, mas são 2 depoimentos bastante contundentes, tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior. Claro, e só vale ressaltar que além das 2 reuniões de dezembro, houve essa mencionada pelo brigadeiro Batista Júnior no dia 1º de novembro, e da qual teria participado o advogado-geral da União. Então é mais gente que pode ser ouvida pela Polícia Federal, né, Márcio? Exato, e aí pode confirmar, por exemplo, essa frase que é atribuída a Bruno Bianco, que era o advogado-geral da União na ocasião, de que o Bolsonaro pediu se a AGU poderia fazer alguma coisa em relação a esse assunto, né? Se poderia encontrar alguma maneira de anular as eleições, que era segundo o depoimento, né, era o desejo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, também deve ser chamado nos próximos meses, né, aí durante as investigações, o ex-AGU, justamente para esclarecer esse ponto, para ver se o presidente Bolsonaro realmente fez esse tipo de pedido, ou nesse ponto, né, o brigadeiro, está enganado em relação aos fatos que aconteceram lá dentro do Palácio do Alvorada. Márcio Rocha, ao vivo, direto de Brasília, trazendo todas as informações, todos os detalhes, mais coisas estão sendo apuradas, né? E qualquer novidade, o Márcio aciona aqui, a gente traz o Márcio Rocha mais uma vez ao vivo. Obrigado, bom trabalho por aí, Márcio. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Parabéns, Márcio.